Numa mansão nobre vivia um garoto chamado Kunon, que nunca havia conhecido o mundo através dos seus olhos. Desde que nasceu, a escuridão foi sua única companheira. Toda a família e os funcionários da casa olhavam para ele com aquela expressão que ele tanto detestava, pena misturada com dó. Diziam que ele deveria se sentir orgulhoso porque seus olhos carregavam a cicatriz do herói, uma marca lendária herdada do famoso guerreiro Easter-Gulia. Mas para Kunon, isso não passava de um título vazio, que não mudava sua realidade. Seu pai tentava consolá-lo com palavras elegantes, explicando que ver significava perceber formas e cores. Kunon escutava essas explicações sem entender realmente o que significavam. O que eram as cores, como se viam as formas, eram conceitos abstratos para alguém que só conhecia a escuridão. As empregadas sussurravam pelos corredores, dizendo como era triste sua condição. Kunon conseguia ouvir cada palavra e se perguntava por que as pessoas faziam tanto drama por algo que para ele era simplesmente sua vida normal. Tudo mudou no dia em que chegou sua mestra de magia, Jenny. Uma das empregadas o acompanhou até a sala de estudos e durante o caminho, Kunon questionou se realmente valia a pena aprender magia. A empregada explicou que ele havia nascido com uma crista de água, um dom que pouquíssimas pessoas possuíam. Desperdiçar esse talento seria uma verdadeira tragédia, mas Kunon não via sentido nisso. Mesmo que dominasse a magia mais poderosa do mundo, ainda precisaria de alguém para guiá-lo aonde quer que fosse. Quando conheceu Jenny, ela se mostrou emocionada pela honra de ensiná-lo. As aulas começaram imediatamente e, para surpresa de todos, Kunon executou seu primeiro feitiço na primeira tentativa. Uma esfera de água flutuava na frente dele, embora não pudesse vê-la. Jenny descreveu o que ele havia criado, uma bola líquida do tamanho de um olho humano. Naquele instante, como um raio de inspiração, uma ideia radical tomou conta de Kunon. Se a magia podia criar água com essa precisão, por que não poderia criar olhos novos? Olhos funcionais que permitissem ver esse mundo de formas e cores que todos descreviam. Essa faísca de esperança transformou completamente sua atitude. Durante o almoço, pela primeira vez na vida, perguntou à empregada sobre os ingredientes do seu sanduíche. Ela, comovida por esse interesse repentino, descreveu cada elemento em detalhes. Cozinhar para ele já não parecia uma obrigação rotineira, mas algo significativo. Depois de comer, sua tutora Flora chegou para a leitura diária. Kunon pediu para ouvir a história do cavaleiro Easter-Gulia, o mesmo herói conectado com sua cegueira. Flora hesitou um momento, preocupada com a reação de Kunon, mas a empregada deu um sinal de aprovação e começou a narrar. A história falava de uma guerra antiga entre heróis e o Senhor Demônio. Easter-Gulia, o herói da nação, havia vencido o Mal Supremo, mas perdeu um braço e uma perna no processo. Desde então, alguns descendentes nasciam com partes do corpo faltando, membros, visão ou outros órgãos. As pessoas os chamavam de reencarnações do herói, ou portadores da cicatriz do herói. Enquanto Flora narrava, Kunon pensava em silêncio que tudo aquilo era pura besteira. Sua vida não estava definida por lendas de heróis mortos há séculos. O que realmente importava era seu próprio poder mágico, sua vontade e determinação. Não precisava carregar o peso de histórias alheias há séculos. O que ele podia fazer com suas próprias mãos definiria seu futuro, não os mitos do passado. Havia tomado uma decisão firme. Dominaria a magia até criar seus próprios olhos e ver o mundo por si mesmo. Porém, a ambição tem seu preço. O treinamento intenso de magia começou a cobrar seu tributo em seu jovem corpo. Um dia ele desmaiou por exaustão total. Seu corpo simplesmente apagou. Aiko correu para ajudá-lo e o levou para dentro para descansar. Quando finalmente acordou, Kunon compreendeu algo crucial. Precisava de mais do que apenas poder mágico. Seu corpo também precisava ser forte para suportar sessões prolongadas de treinamento. Aiko sugeriu que começasse a prática de espada para desenvolver músculos e resistência, além de melhorar sua alimentação. Mas tudo deveria ser feito gradualmente para evitar lesões. Com um plano estabelecido, Kunon iniciou seu treinamento sob a tutela do mestre Yohoro, um dos espadachins mais respeitados do país, já aposentado. O treinamento era brutal e exaustivo, mas aos poucos Kunon mostrava progresso visível. Quando chegou o momento de sua nova lição de magia, Jenny apareceu na área de treinamento e o mestre Yohoro se retirou para dar espaço. Jenny estava impressionada ao vê-lo praticando combate com espada. Kunon explicou que precisava de resistência massiva para alcançar seu objetivo.
Algo nele havia mudado radicalmente. Jenny sempre o conheceu como um menino calado e sombrio, mas agora ele irradiava determinação e propósito. Não era mais aquele garoto perdido na escuridão. A aula de magia começou e Jenny pediu que repetisse o feitiço da lição anterior. Coonan só conseguia criar uma bola de água antes, mas agora invocou 6 ou 7 bolas flutuantes simultaneamente. Jenny estava completamente atônita. Ela não havia ensinado nada de novo, e ainda assim ele havia melhorado de forma espetacular por conta própria. Esse nível de progresso autodidata era algo que nunca havia presenciado. Naquela mesma tarde, a princesa Miraca estava programada para visitá-lo. Ela era sua prometida por um arranjo político entre famílias nobres. Miraca se sentia um pouco desconfortável com a visita, porque Coonan sempre havia sido apagado demais e distante para o seu gosto. Entendia que era seu dever como princesa cumprir com esse casamento arranjado, mas não conseguia imaginar passar sua vida com alguém tão vazio. Mas quando chegou na mansão, tudo foi diferente do esperado. Coonan tinha uma energia completamente nova, conversava de forma interessante, mostrava paixão pelo que fazia. Demonstrou sua magia de água e ela ficou genuinamente fascinada. Passaram o dia todo juntos e foi incrível. Durante a viagem de volta na carruagem, Miraca corava ao pensar nele, contando os dias até o próximo encontro. Por sua vez, Coonan refletiu e percebeu que havia dado Miraca como garantida todo esse tempo. Decidiu procurar Flora e pediu que o ensinasse a se tornar um cavaleiro apropriado, alguém verdadeiramente digno de sua prometida. Não queria apenas dominar a magia, mas também cumprir seu papel como nobre da forma correta. Naquela noite, Jenny não conseguia dormir pensando no progresso de Coonan. O fato dele conseguir lançar 7 bolas de água ao mesmo tempo era algo que até ela, uma mestra experiente, não conseguia fazer. Coonan havia dominado completamente a magia elementar de água. Praticamente não sobrava nada mais para ensinar naquele nível básico. Para justificar seu pagamento e continuar sendo útil, decidiu mudar seu foco de ensino para técnicas mais avançadas. No dia seguinte, durante o treinamento, explicou que a magia de água podia ser decomposta em passos separados, gerar o líquido, fazê-lo levitar e manter sua forma específica. Para demonstrar, criou 2 esferas, uma quente e outra fria. Explicou que controlar o estado da matéria mágica era o que separava os novatos dos verdadeiros mestres da arte arcana. Coonan decidiu testar a técnica imediatamente. Esquentou água em uma chácara usando sua magia e deu para Aiko provar. Depois de tomar um gole, Aiko fez uma pausa pensativa antes de declarar que a água curiosamente tinha gosto de maçãs. Jenny fez o seu melhor esforço para esconder sua frustração, mas estava claramente irritada. De novo, Coonan havia dominado uma técnica quase instantaneamente depois que ela a apresentou. Naquela noite, Coonan não dormiu absolutamente nada. Ficou acordado, praticando sem parar, tentando aperfeiçoar completamente a técnica que Jenny havia mostrado. Se concentrava intensamente em visualizar maçãs na sua mente, conseguia recriar sua forma e aroma com precisão, mas havia um problema maior. Não conseguia imaginar suas cores. Sem perceber a cor, nunca poderia criar os olhos que tanto desejava. Mesmo assim, Coonan se recusou a desistir. Continuou tentando a noite toda, decidido a encontrar a solução não importa quanto tempo demorasse. Na manhã seguinte, durante o café, Coonan tentou sua magia mais uma vez, formando uma esfera de água enquanto movia cuidadosamente a bola flutuante sobre as maçãs da mesa. De repente, se levantou em choque total. Aiko perguntou alarmada o que tinha acontecido. Coonan, tremendo de emoção, explicou que através da sua magia, agora conseguia ver cores. No início, Aiko pensou que ele estava imaginando coisas, mas Coonan demonstrou declarando com confiança que havia 2 maçãs verdes e 3 vermelhas na tigela. Quando Aiko verificou e confirmou que estava correto, se sentiu tomada de alegria e o abraçou forte para comemorar. Era um momento histórico e imediatamente reportou esse desenvolvimento incrível para o pai de Coonan. Explicou que quanto mais perto estivesse um objeto e mais clara sua forma, mais precisamente Coonan conseguia identificar sua cor ao tocá-lo com sua magia. Isso também significa que conseguia ler livros traçando a tinta nas páginas e reconhecendo as cores, embora ainda não tivesse aprendido a ler as letras propriamente. Aiko confiava que eventualmente conseguiria. O pai de Coonan se sentiu profundamente orgulhoso ao ouvir as notícias. Seu filho estava fazendo um progresso real e significativo, além do que qualquer um esperava. No dia seguinte, Coonan quis surpreender Jenny criando uma enorme esfera vermelha de água antes dela chegar.
mas justo quando se concentrava, o resto da sua família apareceu de repente, assustando ele gravemente. Perdeu a concentração e a água vermelha explodiu, espalhando por todo lado. Tanto ele quanto Aiko ficaram completamente encharcados. Kunon parecia banhado em sangue, o que fez sua mãe entrar em pânico total e desmaiar na hora. Kunon estava confuso porque sua mãe havia desmaiado. Aiko explicou que sangue é vermelho, então sua mãe simplesmente se assustou ao vê-lo assim. O pai de Kunon o repreendeu imediatamente por assustar sua mãe e o castigou cortando sua mesada por 2 meses, enquanto Aiko anunciou que seu salário seria cortado por 3 meses. Como Aiko era completamente motivada por dinheiro, desmaiou na hora ao ouvir esse castigo. Enquanto isso, Jenny observava toda a cena se desenrolar de trás de um arbusto próximo. Enquanto via tudo isso, chegou a uma conclusão. Kunon era muito mais talentoso do que nunca imaginou. Com a velocidade do seu crescimento, acreditava que algum dia poderia obter a honra mais alta do mundo, o título de feiticeiro cerúleo. Alguns dias depois, o pai de Kunon conversou com seu filho mais velho, Ixiu, sobre enviar Kunon para uma escola real. Ixiu estava surpreso porque seu irmão nunca tinha experimentado o mundo exterior. Greno explicou que queria ter certeza que seu filho mais novo conseguiria se adaptar bem ao mundo real. Ao ouvir isso, Ixiu lembrou de um dia da sua infância quando levava seu irmão para brincar. Kunon estava assustado, então Ixiu ofereceu segurar sua mão o tempo todo, mas quando se virou para pegá-lo, tropeçou nas escadas e caiu. Essa lembrança o assombrava. Apesar de seus próprios medos ocultos, Ixiu assegurou ao seu pai que faria o melhor por seu irmão. No dia seguinte, Aiko observava curiosa quando Kunon brincava com um prato de água. Ele explicou que havia melhorado o recipiente com magia para usá-lo como um dispositivo de adivinhação divertido. Aiko imediatamente pediu que encontrasse sua vitalidade perdida, e ele disse que ainda estava no seu melhor momento. Depois perguntou se podia encontrar seu futuro marido, e Kunon garantiu que uma mulher atraente como ela não teria falta de pretendentes. Vendo essas conversas bobas, Flora não pôde evitar se perguntar se ensinar Kunon a fazer piadas era realmente uma boa ideia. Depois, sentou com ele para uma lição, se perguntando se ele se tornaria superficial se seguisse o caminho do humor, mas se sentia contente que ele sorrisse muito mais agora. Depois da lição, Aiko levou Kunon para fora para encontrar seu pai. Sentindo frio, Kunon pediu a Kunon que criasse algumas esferas de água quente. Depois de fazê-las, Kunon estava preocupado do fato de seu pai querer vê-lo a tão tarde. Aiko achou que estaria tudo bem, já que não havia feito nada de errado, exceto por aquele incidente de sangue. Kunon lembrou que foi ela quem o empurrou a fazer isso, mas ela não se importou, porque curtiu a experiência. Algum tempo depois, chegaram à propriedade principal, onde o mordomo principal, Valen, o griteou. O irmão de Kunon se aproximou e começou a guiá-los até as câmaras de seu pai. Enquanto caminhavam, Ixiu perguntou se precisava de ajuda para se mover. Kunon negou, lembrando que agora conseguia sentir seus arredores. Ixiu, seu irmão, ainda se sentia incomodado desde a última vez que cuidou do seu irmão. Logo entraram em uma sala onde ambos os pais os esperavam. Aiko e Valen ficaram do lado de fora. Gurenon perguntou a Kunon se estava interessado em frequentar uma escola real. Kunon recusou, dizendo que não queria incomodar outros para cuidarem dele o tempo todo. Explicou que estava focado em algo importante em casa e perguntou se era um problema não ir para a escola. Seu pai explicou que, embora crianças nobres fossem obrigadas a frequentar uma escola, obteve permissão especial do imperador para manter Kunon em casa devido à sua deficiência. Kunon se sentiu indignado pelo nepotismo óbvio, mas Gurenon lembrou que se concentrasse no tema. Pediu para reconsiderar ficar em casa. Entretanto, Kunon desviava da pergunta e, em vez disso, pediu que restaurassem sua mesada. Isso o enfureceu e ele começou uma discussão com Kunon. Sua esposa lembrou seu objetivo real, então se acalmou. Explicou a Kunon que precisava ir para a escola pelo bem de Miraka. Lembrou que qualquer nobre que não cumprisse seu dever era rejeitado pela sociedade. Miraka seria assediada por todos se casasse com um garoto iletrado. Ao ouvir isso, Kunon reconsiderou e aceitou ir para a escola. Como Kunon estava incomodado por passar por tanto trabalho, Gurenon assegurou que só precisava comparecer aos exames de progressão que aconteciam todo ano. Explicou que só precisava visitar a escola 5 vezes para seus exames para receber seu certificado de conclusão. Isso aliviou muito Kunon. Ixiu também lembrou que ele e Miraka eram seus superiores, então poderiam guiá-lo pela escola. A mãe de Kunon se levantou empolgada para conseguir o uniforme apropriado para seu filho. Chamou Aiko e saiu para tirar as medidas de Kunon. Ixiu seguiu, mas Gurenon o parou.
Avisou que outros nobres poderiam incomodar Kunon e Miraka na escola. Ikshou entendeu e prometeu cuidar bem do seu irmão. No dia seguinte, Kunon contou para Miraka que iria para a escola. Ela sorriu, feliz de poder passar mais tempo com seu prometido. Kunon admitiu ter um pouco de medo do novo ambiente, e ela prometeu cuidar bem dele. Kunon agradeceu, mas pensou que teriam problemas com seus admiradores ciumentos. Miraka hesitou e agiu como se não fosse problema. Kunon perguntou se ela não era popular na escola. Ela rapidamente negou, admitindo orgulhosamente que 5 garotos haviam demonstrado interesse nela. Kunon suspirou, percebendo que precisava se preparar para lidar com alguns adolescentes ciumentos. Mais tarde, se vestiu com seu uniforme para ir para a escola. Enquanto saía de casa para subir na carruagem, Aiko começou a elogiá-lo por sua aparência elegante. Kunon brincou com ela sobre sua boa aparência antes de entrar. Antes de ir embora, usou seu feitiço de água para cobrir as rodas da carruagem. Finalmente se despediu de sua família e partiu em direção à cidade. Enquanto viajavam, Ikshou notou que as rodas rolavam completamente suaves sobre o terreno acidentado. Kunon explicou que projetou o feitiço para uma viagem tranquila, já que poderiam ter dor nas costas por causa de todos os buracos. Sentindo-se orgulhoso, se perguntou se conseguiria trabalho futuro como técnico de magia. Ikshou perguntou se estava nervoso pela escola. Kunon negou, dizendo que havia se tornado muito mais forte agora. Agradeceu Ikshou por todas as vezes que o ajudou e se desculpou por carregá-lo com sua condição. Também disse para ele parar de se preocupar pela vez que se machucou sob sua vigilância. Ikshou estava surpreso. Kunon disse que agora estava determinado a seguir em frente, não importa os obstáculos. Ikshou sorriu feliz de que seu irmão tivesse mudado do seu passado deprimido. De repente, Kunon começou a divagar mais, dizendo que até sobreviveria ao resto do mundo só para aproveitar apropriadamente sua vida. No final, Ikshou se perguntou se a empregada estava por trás da mudança repentina na personalidade do seu irmão. Conforme se aproximavam da escola, Ikshou ficou surpreso que Kunon conseguia detectar todas as pessoas próximas. Logo chegaram do lado de fora do prédio, onde Kunon saiu da carruagem. Miraka se apressou para cumprimentar seu prometido, que começou a divagar sobre como ela era bonita. Miraka sorriu e devolveu o elogio, deixando Ikshou completamente desconcertado. Miraka se virou para guiar Kunon para dentro, mas ele ficou parado. Enquanto Miraka se sentia confusa, Kunon prestava atenção em todas as vozes que ouvia de dentro do prédio. Embora sentisse alguma pressão ao enfrentar tanta gente, dessa vez se sentia confiante de conseguir lidar. Uma vez mentalmente preparado, Kunon estendeu sua mão em direção a Miraka. Pediu que ela a escoltasse como uma garota delicada, e ela sorriu e aceitou. Enquanto isso, em outra parte da escola, a professora especial de Kunon, Cast, se perguntava por que seu novo aluno ainda não havia chegado. Sabendo que Kunon era filho de um marquês, começou a questionar se uma professora tão inexperiente quanto ela era realmente capaz de instruí-lo. Cast então ouviu algumas garotas se empolgando por um novo estudante bonito, enquanto observava em choque Kunon se afastando com sua prometida. Cast rapidamente recuperou sua compostura, alcançou-o e se apresentou como sua nova professora. Kunon devolveu a saudação, explicando que estava fazendo o papel de uma dama delicada. Isso deixou Cast completamente atordoada, mas o sino da escola tocou e a tirou da situação desconfortável. Miraka e Ikshou deixaram Kunon com sua professora e se dirigiram às suas aulas. Depois que se afastaram, Cast pensou que teria as mãos cheias com esse aluno estranho. Por perto, alguns estudantes observavam Kunon de uma janela. Um apontou que Kunon era abençoado com a cicatriz de um herói, o que enfureceu o príncipe Lyle. Vendo sua raiva, o resto dos bajuladores do príncipe rapidamente cobriram seus elogios com insultos falsos. Então, o príncipe se virou e disse para ele segui-lo. Enquanto isso, Cast preparava o exame de progressão de Kunon numa sala privada. Perguntou se ele conhecia a essência disso, e ele sentiu. Cast explicou que, embora os exames geralmente fossem feitos com longos intervalos, Kunon poderia tentar seus exames num período mais curto. Kunon se sentiu confuso. Então, ela revelou que o pai dele negociou com o rei para obter uma exceção especial. Kunon se desculpou por pressionar a escola, mas ela fingiu ignorá-lo. No entanto, ele continuou reclamando sobre a corrupção desenfreada dentro da sociedade nobre. Cast silenciosamente entregou o papel do exame, tentando mudar seu foco. Kunon ignorou e continuou insultando seu pai corrupto. Cast finalmente implorou que parasse de envolvê-la com a política da alta sociedade. Pouco depois, pegou as folhas do exame de Kunon e se sentou sozinha para corrigir. Como Kunon continuava falando sobre famílias nobres, Cast esperava que suas respostas fossem horríveis. No entanto, quando realmente verificou suas respostas, se surpreendeu ao ver que tinha todas certas. Em outro lugar, Kunon se dirigia à cafeteria para almoçar com Miraka. De repente, o príncipe Lyle e seu grupo os pararam. Lyle chamou sua irmã, o que a levou a arrumar nervosamente suas roupas. Kunon perguntou quem a parou e deu um passo à frente para confrontar Lyle. Atrás deles, Ikshou se aproximou,
surpreso de ver um membro da família real assediando seu irmão. Enquanto isso, Lyle insultou Coonan por se comprometer com sua irmã apesar da sua deficiência. Embora Miraka se sentisse incomodada, sentia-se impotente para falar contra seu irmão mais velho. Coonan sentiu seu desconforto e se preparou para castigar Lyle. Antes que pudesse mover, Ikshu interveio para mediar. Infelizmente, Lyle ficou irritado e ordenou que saísse do caminho. Enquanto Ikshu se sentia preso, Coonan silenciosamente usou seu feitiço de água para reunir líquido dos arredores. Então, direcionou tudo em direção às calças de Lyle, fazendo parecer que ele tinha se mijado. Coonan inocentemente apontou que o príncipe tinha uma mancha molhada nas calças, o que surpreendeu todos. Lyle se sentiu embaraçado e afirmou que ele não fez aquilo, mas rapidamente abandonou a área para se limpar. Depois que foi embora, Ikshu imediatamente percebeu que Coonan tinha feito uma pegadinha no príncipe. Perguntou se ele brincou com Lyle, mas Coonan agiu como se nada soubesse. Ikshu se sentou com Coonan e Miraka para almoçar. Depois que todos pegaram sua comida, Coonan perguntou a Miraka quem era Lyle. Ela explicou que era seu irmão mais velho. Então Coonan se sentiu triste de que ele fosse tão ruim com ela. Coonan agradeceu Ikshu por sempre ser um irmão gentil. Enquanto isso, Ikshu se sentia aterrorizado, já que Coonan acabara de humilhar um príncipe real em público. Miraka disse para ele parar de se preocupar, mas Ikshu sabia que teria problemas em breve. Em outro lugar, Lyle se afastava pisando com raiva, furioso pela vergonha que acabara de passar. E aí, o que achou dessa história? Se quiser a parte 3, não esquece de deixar seu like e um comentário. Até a próxima!